Então, com entrevista? Isso mesmo, entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico legista Henrico Ferreira Martins Andrade. Ele nos fala sobre as medidas preventivas da Polícia Científica em relação à Covid-19. Bom dia, doutor Henrico. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. E eu aproveito já para começar a nossa entrevista, justamente querendo saber quais foram as medidas adotadas para enfrentar, então, esse período de pandemia. Bom dia a todos, estou à disposição. Doutor Henrico, então quais foram as medidas adotadas pela Polícia Científica do Estado de São Paulo nesse momento de pandemia? O que foi feito, então, para cuidar de todo mundo que trabalha por aí? No início de março de 2020, desse ano com o início dos casos, né? O nosso superintendente, o Dr. Maurício Rodrigues Costa, com apoio do general Campos e do nosso governador, promulgou algumas medidas no estado de São Paulo. E nós seguimos elas à risca, né? Inicialmente, nós tomamos algumas medidas, principalmente com o funcionamento do prédio da Superintendência da Polícia Científica, que fica no Butantã. É um prédio que compõe em torno de 500 pessoas circulando diariamente, que são os ativos da própria polícia, mais uns 250 que são terceirizados, né? Inicialmente, o que nós fizemos? Nós começamos com a divulgação das condutas que iriam ser tomadas em 5 dias, né? Informando os servidores nossos que todos teriam as suas temperaturas medidas. Fizemos o contingenciamento dos servidores em 3 equipes básicas, adotamos as reuniões virtuais e o trabalho à distância, utilizando o sem papel que tinha sido implantado no final do ano passado pelo nosso governo do estado. Isso nos propiciou manter toda a funcionalidade das perícias criminais, tanto do Instituto Médico Legal quanto do Instituto de Perícias Criminais, favorecendo, assim, até otimizando o trabalho de contato através do ambiente virtual e não levando a nenhum prejuízo à população que é atendida pelo Instituto. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente também sobre a aceitação e a adaptação dos profissionais a esse novo sistema, a essas novas regras. Eu acho que por ser um ambiente científico, né, a nossa polícia tem esse caráter de ciência, então todos já estavam muito bem conscientes e dispostos a participar, apesar das dificuldades iniciais, porque nem todos estavam adaptados ao ambiente virtual, né? Nós utilizávamos apenas a plataforma do sem papel para tramitação de expedientes, mas começamos a usar as plataformas virtuais e em uma semana todos já estavam adaptados. E agora, doutor, o dia a dia, né? Claro que tivemos que ter aí uma adaptação, como o senhor bem contou para a gente agora no início da sua fala, mas e o dia a dia, então, do trabalho, né, dos médicos legistas, da Polícia Científica que precisa, se tiver algum chamado para ir ao local de algum crime, alguma questão, como é que esse dia a dia vocês estão cuidando com EPIs? Sim, os chamados, a parte prática do atendimento, ela não teve nenhuma alteração. Só ela foi aumentado a categoria de EPIs, né? Então, o perito criminal que faria a atividade na rua, numa área de um acidente, de um homicídio, ele apenas adotou as EPIs de um nível de segurança maior, né, para evitar o contágio. Dentro das unidades do Instituto Médico Legal, também o atendimento não mudou nada. Apenas as EPIs foram aumentadas, né? E seguimos as recomendações da Secretaria de Saúde quanto aos casos de necropsia, dos casos que são suspeitos de Covid-19, né?
onde era realizada uma necropsia oral mesmo, onde são coletados dados dos familiares e dos hospitais onde a vítima estava, para tentar fazer uma necropsia facilitada e diminuir a exposição dos nossos servidores durante a atividade de necropsia. Queria que o senhor falasse um pouquinho também das dificuldades, né, que então o setor enfrenta nesse momento. Eu acho que a maior dificuldade inicialmente foi conseguir as EPIs, né, porque havia uma falta no mercado muito grande. Nós tivemos um apoio muito grande da Secretaria de Segurança, tivemos apoio também da Secretaria de Saúde para conseguir esses EPIs, recebemos também doações, né? É que nós, por sermos uma atividade já científica e pericial, nós já possuímos um contingenciamento grande de EPIs no nosso almoxarifado. Então, houve um planejamento a partir desse ponto do decreto estadual, do decreto federal sobre a pandemia, e nós já estávamos praticamente totalmente preparados para enfrentamento. Agora, doutor Henrico, nós estamos falando dessas mudanças que precisaram acontecer, claro, devido à pandemia, todo mundo se adequando a esse momento. O senhor falou agora há pouco dessas questões do home office, de reuniões virtuais. Com relação à produtividade desse trabalho, então, mais administrativo, o senhor sentiu alguma mudança? Vocês têm esse termômetro disso já? A plataforma virtual e o home office obriga o servidor a estar full time, né? Todo o tempo ele está ali à disposição. E pela impressão que a gente tem, essa impressão local, houve até um aumento no rendimento dos servidores, né? Acredito que não houve déficit nenhum nas atribuições de cada um. E tem casos registrados de algum funcionário, algum profissional com a Covid-19? Sim. O número de nossos funcionários são 5.000 servidores no estado de São Paulo. Na capital, nós temos 1.250 funcionários ativos, né? Só no prédio da superintendência são 750. Nós tivemos ao todo no estado, desde março, 98 casos confirmados com Covid no estado. No nosso prédio da superintendência, que são 750 servidores, nós tivemos 8 casos confirmados. Atualmente, nós temos 2 afastados. Se a gente for pensar em uma média de 750 servidores, como o senhor disse agora, 8 tiveram a confirmação e 2 afastados, isso significa que as pessoas estão realmente colaborando para esse momento de restrição, de distanciamento, na verdade, social. E, doutora, o senhor falou, né? É um serviço que uma parte dos servidores precisam estar nas ruas, o senhor como médico legista, né, na necrópsia e tudo mais. Num primeiro momento, quando se falou em pandemia e se precisou pensar nessas medidas, qual foi a maior preocupação nesse antes de pensar nas medidas, né? O senhor contou muito bem para a gente o que a Polícia Científica fez pensando nos servidores, mas como é que foi o pensamento antes? A preocupação principal é manter o serviço à população, né? Sempre foi essa a preocupação. Fizemos vários modelos, várias reuniões com o Dr. Maurício, nosso superintendente, para tentar criar um mecanismo que não houvesse nenhuma diminuição no número e na qualidade do atendimento à população. Passado esses meses, aparentemente, e pela própria ouvidoria de polícia, que nós recebemos reclamações, não houve nenhum déficit no atendimento à população. Nós estamos já numa fase aqui no estado de São Paulo de uma flexibilização ali do isolamento, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como fica então esse trabalho a partir desse momento, né? De uma flexibilização, ou esse trabalho remoto vai ser incorporado pelo menos por uma parte dos funcionários? Todas as decisões nesse período de pandemia foram tomadas
dia a dia, né? Nós não sabemos ainda muito bem como o interior do estado, o interior do estado vai se comportar, né? Mas a ideia como houve um aumento da produção, assim, não houve nenhum estudo para ver esse aumento da produção, mas nós verificamos que a produtividade se manteve ou se aumentou. Então, alguns serviços provavelmente serão mantidos via virtualmente, principalmente por causa das instâncias que tem também no interior do estado, isso poderá ser facilitado. E, doutor Henrico, aproveitando, né, que o senhor está aqui conversando com a gente no Jornal da Rede Alesp, claro que o trabalho da Polícia Científica, ela reflete também com os outros trabalhos e as questões, como o senhor mesmo falou, de homicídios e outros crimes. Nesse período de pandemia, como é que o senhor sente essa questão de números de crimes, de homicídios? Houve uma queda? Vocês sentiram isso? Porque quando acontece isso, necessariamente a Polícia Científica tem que estar no local, né? Sim, o número de homicídios caiu em torno de 20%, né? Mas aumentou bastante os acidentes de trânsito. Provavelmente pelo número de motociclistas, né, que estavam em atividade, em atendimento também à população, pelo distanciamento. É interessante essa fala do doutor Henrico, né, no sentido, porque no início, principalmente, né, todo mundo pedia tudo em casa. Não que agora não, né, mas lá no início muito mais. Sim. Então, essa correlação aí que o doutor Henrico está dizendo para a gente tem uma baita lógica, né? Sim. Sim, e o senhor acha que essa é uma tendência até a diminuição ou não? O senhor acha que com o isolamento isso deve voltar a crescer, então, e perder essa diminuição de 20%? A tendência do Estado de São Paulo já era uma diminuição bem consistente, né, dos últimos meses e anos, né? É lógico que com o distanciamento social, bares e unidades com aglomeração de pessoas acabam diminuindo o índice de criminalidade, né? Menos população na rua, menos chance de conflito, né? É lógico que quando voltar às atividades normais, isso provavelmente deve retornar, mas o nível ainda deverá ser bem abaixo da queda que a gente vinha esperando nos últimos meses. Ok, muito obrigada, então, pela sua participação. Nós conversamos com o médico legista Henrico Ferreira Martins Andrade, que nos falou sobre as medidas preventivas da Polícia Científica em relação à Covid-19. Obrigada.